Você foi chamado por Deus. Você sabia disso? Amém. Esse amém não começa não. Amém. Amém. Fala aí pro vizinho, você foi chamado por Deus. Foi chamado. Você fala assim, não, pastor, eu não. Isso aí é você foi chamado por Deus. É o que você vai entender através dessa palavra de hoje. Lucas 5, versículo 1. É isso que nós vamos entender hoje. Glória a Deus. Lucas 5, versículo 1. Aleluia. Vamos lá. Glória a Deus. Quem já encontrou, diga amém. Amém. Vou ler então. Aconteceu que, apertando a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré. E viu estar 2 barcos junto à praia do lago. Os pescadores, havendo descido deles, estavam lavando as redes. Entrando num dos barcos, que era o de Simão, pediu que o afastasse um pouco da terra. E assentando-se, ensinava do barco a multidão. Quando acabou de falar, disse a Simão: faze-te o arado, lancei as vossas redes para pescar. Respondendo Simão, disse-lhe: mestre, trabalhamos toda a noite, nada apanhamos, mas por que mandas lançaria a rede? Fazendo assim, colhiam uma grande quantidade de peixes e rompiam-se a rede. Fizeram sinal aos companheiros que estavam no outro barco para que fossem ajudar. E foram, encheram ambos os barcos de maneira tal que quase iam a pique. Vendo isso, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, ausenta-te de mim, porque eu sou um homem pecador. Pois que o espanto se apoderara dele e de todos os que com ele estavam por causa da peça que havia feito. De igual modo também Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram companheiros de Simão, e disse-lhe Jesus a Simão: não temas, de agora em diante serás pescador de homens. Levando os barcos para a terra, deixaram tudo, o seguiram. Oremos, vamos orar, feche os olhos. Senhor, fale conosco nesta manhã. Nos dê uma palavra do teu coração para o nosso coração. Nos dê discernimento e fale com todos aqui, Senhor. Todos, sem exceção, em nome de Jesus. Amém. Aplauda Jesus com alegria bem forte, graças a Deus. Glória a Deus. Bom, antes de eu pregar, eu queria falar como veio a inspiração desse tema. Alguns dias atrás, eu estava fazendo a live que eu faço todos os dias, de segunda a sexta, das 9 às 9:30 da manhã. E um dos dias, eu estava comentando na live, que é mais uma conversa, né? Uma pregação, como eu prego aqui. E eu estava comentando com eles acerca da missão que a gente realizou na África, em janeiro. Como foi difícil, né, realizar aquela missão. E eu sabia que seria difícil, eu sabia das dificuldades desde o começo, antes de sair daqui. Mas fui para lá e com a preocupação por estar com uma filha pequena em casa de poucos dias, meses na verdade, poucos meses. A minha filha estava com 2 meses apenas. Risco de malária, porque a malária é muito forte lá. Para vocês entenderem, a dengue, irmãos, a dengue ela é letal, ela pode matar. Pessoas morrem de dengue. E a dengue, por exemplo, estou vendo minha mãe está sofrendo bastante. Minha mãe já emagreceu, está bem debilitada, não está 100%, está internada. A malária, a pessoa ela fica pior do que a dengue, para os irmãos entenderem. E é tanto que quando eu fui para lá essa vez agora, eu estava preocupado por conta disso. Estava preocupado com a guerra, porque o país lá está em guerra. E Deus foi tão tremendo que eles fizeram um acordo civil lá, e a guerra cessou no domingo. E eu fui para lá na segunda. Quem entendeu, diga amém. Mas estava tudo certo, eu ia.
Irmãos, eu fiz até um seguro. Para eu ir, eu fiz até um seguro. Porque eu falei, meu Deus, eu tenho uma filha para criar, tenho várias responsabilidades, eu fiz até um seguro. Para os irmãos verem que eu estava preocupado, mas eu fui na fé, debaixo de oração. E quando nós começamos a fazer o preparo para o poço, eu cheguei um dia, eu saí daqui na segunda, cheguei em Moçambique na quarta, que não é uma viagem rápida, você vai para um outro país, eu fui para a África do Sul, depois da África do Sul, uma conexão para lá, então não é tão rápido chegar lá. Cheguei em Maputo, que é a capital de Moçambique, tive que pegar um outro avião para ir lá para o interior, lá para as aldeias onde eu fui. Então são várias horas, vários dias de viagem. Eu cheguei lá na quarta, cheguei lá na parte da manhã, na parte da tarde nós já estávamos começando a preparar o poço. E eu não imaginava o desafio que seria. Porque para você conseguir comprar, por exemplo, o material, se você vai fazer uma obra na tua casa, se eu quiser agora, domingo, 11 horas da manhã, se eu quiser agora comprar material de construção aqui, eu encontro, irmão, sim ou não? Sim. Sim. Qual que está aberto agora? Bolinha, Pais e Filhos. Não, Pais e Filhos deve estar fechado. Tem ali o japonês ali na Parapuã. Tem aqui embaixo o Du, tem aqui o Marquinhos da Estado de Sabão. Tem um monte de depósito. Em menos de 1 quilômetro eu consigo comprar material, consigo comprar tudo que eu preciso. Eu consigo comprar uma caixa d'água, eu consigo comprar telha, eu consigo comprar fio. Tá tudo fechado. Então eu pego o carro, vou até a Marginal. Telha Norte está aberto, irmãos? Sim. Leroy está aberto. Vou lá no Leroy, tomo um café ainda, tomo um mate no Rei do Mate, como um monte de queijo. Tem tudo aqui, irmão, tem tudo. Tem o meu carro, tem carro da igreja. É fácil fazer tudo isso. Lá não. Lá, se faltar um cotovelo de cano, é uma viagem de quase 100 km para buscar, queridos. Não é pegar uma rodovia, não. É moto, é a pé, é andando, é não sei o que mais, até chegar lá e tem que ver se tem lá. Eu estou pregando sobre chamado, quem está entendendo, diga amém. Então o que eu fiz? Cheguei lá e fomos comprar as coisas, voltei lá para a aldeia com tudo comprado e começamos a cavar. E não foi utilizada uma máquina para cavar. Porque eu já cavei poço aqui em São Paulo, cavei poço em Mairique, na nossa casa de liberação, e é uma máquina, você vai apanhar lá o negócio fura, o poço que tem lá na chácara é 50 metros de profundidade. É um negócio absurdo, sai água que você não tem noção, água maravilhosa. E eu não me imaginava como seria lá, e quando eu cheguei lá, irmãos, eles estavam com aquelas ferramentas manuais para cavar o poço. E colocava uma máquina e ia lá e girava, e vinha outro de lá, outro daqui, girava, e puxava aquela perna e colocava uma outra que cava, uma outra que puxa, e vai puxando, daí vai aumentando o ferro, para aumentar o ferro, tem que pegar o negócio, tirar da terra, tem que desparafusar, colocar outra barra de ferro, parafusar de novo. Daí, irmãos, quando eu cheguei, comecei a ver tudo isso. E quando eu fui ver eles colocando ali para pegar a máquina, ele não tinha uma chave. Eu vi eles pegando um alicate improvisando lá. Eu comecei a ver eles pegando uma chave lá improvisada e fazendo. Eu comecei a olhar aquilo e falei, Senhor, esse poço aqui não vai sair não. Tenha misericórdia, Senhor. E quando eu vi eles pegando um toquinho de madeira lá, e aquele toco de madeira eles batendo, eu falei, Senhor, não tem ferramenta aqui. Quando eu vi ele sem fita isolante para ligar o fio, para puxar o fio de lá, para puxar para cá, para ligar aquela maquita, como se fosse uma maquita, uma serra, e não tinha lá o fio tudo, o negócio molhado, eu falei, Senhor, vamos tomar um choque aqui. Eu falei, meu Deus, esse negócio não vai sair. E aquilo começou a ser ministrado no meu coração. Glória a Deus. Que uma ferramenta faz muita diferença. Você consegue desparafusar um algo na tua casa usando uma faca, uma ponta de uma faca. Quem está entendendo, diga amém.
Você consegue descascar um fio com uma faca, né? Os irmãos que estão aqui acostumados a fazer gambiarra, né? Ó, pega a faca e puxa, pega. A gente consegue com o dente, a gente consegue com a tesoura, a gente consegue dar um jeito. Consegue dar um jeito. Mas não é o ideal. Você já descascou o fio usando faca? Quem já fez isso? Diga amém. Já desparafusou alguma coisa usando a pontinha de uma faca? Depois quebra. Às vezes quebra, porque é a pontinha da faca. Nós fazemos. Nós improvisamos. Mas o improviso aqui não é o ideal, porque isso atrapalha o andamento de uma obra. Então eu pude ver eles parafusando, batendo, precisa bater aqui, e pegava um alicate e batia com o alicate. Dá para pregar um parafuso usando um alicate? Vai dar trabalho. Se pegar uma chave e tentar bater, vai dar trabalho. Agora, se você está com um martelo, você bate, o martelo vai ser feito. Ele é feito para isso. Cada ferramenta foi criada com um objetivo. Vamos repetir? Diga comigo: cada ferramenta foi criada com um objetivo. As ferramentas foram criadas com um objetivo. Existe a chave de fenda, existe a chave inglesa, existe um alicate, existe um alicate de corte, existe um alicate chamado alicate de pressão, existe grifo, existe marreta, existem vários tipos de ferramenta. Existe uma serra, existe um serrote, cada um tem uma função. Cada um tem uma função. Cada um tem um design próprio para fazer um trabalho próprio. Aleluia. E onde que Deus começou a ministrar no meu coração? Deus começou a ministrar no meu coração que assim somos nós. Você foi criado com um propósito. Diga para quem está perto de você, diga assim: você foi criado com um propósito. Diga assim: você foi desenhado por Deus para cumprir um propósito. Você pode aplaudir Jesus por isso, aleluia. Dá para fazer? Dá para fazer. O poço saiu. Você pode dizer glória a Deus por isso? O poço saiu, a água saiu, a água jorrou, tomamos água. Eu tomei da água. O poço está lá. Glória a Deus. Mas deu um baita de trabalho. Deu um grande trabalho, porque nós estávamos com todas as ferramentas ideais. Chamado é isso. Chamado é a pessoa certa estar no lugar certo. Diga assim: a pessoa certa. Mais forte, diga: a pessoa certa no lugar certo, fazendo exatamente aquilo que foi feito para fazer. Isso é chamado. Glória a Deus. Isso é chamado. Aleluia. Você pode fazer. Eu posso dar aula para as crianças, sabia disso? Eu posso descer aqui, lá para a sala de aula, sentar com as crianças e dar uma aula para as crianças. Eu posso fazer isso. Eu posso fazer isso. Nada me impede de eu fazer isso. E pode ser que se eu fizer isso, as crianças vão interagir, vão entender aquilo que eu vou tentar explicar para elas e vai ter uma aula, tudo bem. Mas talvez esse não é o meu chamado. Talvez o meu chamado não é estar lá dando aula para as crianças, mas talvez o meu chamado é estar aqui onde eu estou agora, dando uma aula para vocês, pregando para vocês, ensinando para vocês aquilo que Deus colocou no meu coração. Posso ver amém, queridos? Amém. Talvez alguém pode ir lá no meu lugar na rádio segunda-feira, ir lá fazer um programa de rádio, participar de um debate, participar de um programa ou de uma entrevista no rádio ou na televisão. Pode ser que alguém possa fazer isso. E pode ser que saia, pode ser que funcione. Mas talvez a pessoa não foi chamada, não foi desenhada e projetada para isso. Aleluia. Hoje você participou aqui no momento do louvor e você me viu aqui louvando. Eu participei do momento de louvor junto com vocês. Nós louvamos juntos. E você me viu aqui em cima desse altar, eu com o violão aqui, eu tocando, eu cantando aqui. E você viu e o louvor foi uma bênção. Foi uma bênção, irmãos?
o pastor está falando. Foi uma bênção. Aquilo me arrebentou, hein? O louvor saiu, o louvor funcionou. Glória a Deus. Mas talvez o meu chamado não seja fazer isso aqui, que eu acabei de fazer. Talvez o meu chamado seja isso aqui que eu estou fazendo agora. Aleluia. Talvez o meu chamado seja amanhã, está aqui sentado, você vem aqui, está sentado aqui na frente amanhã, dando uma aula aqui para os alunos da aula de teologia. Pode ser que Deus me chamou para ser mestre e ensinar teologia, ensinar a Bíblia, ensinar a palavra de Deus para as pessoas. O que eu quero dizer para você é que você consegue fazer com a ferramenta meio atrapalhada, não ideal, mas o trabalho não vai sair como deveria sair, como deveria ser feito. O poço saiu, mas demorou e deu muito trabalho. Eu quero falar sobre Pedro nessa manhã. Eu quero começar a pregar para vocês, e eu já estou na metade da minha pregação, do meu tempo a pregar, e eu quero falar sobre Pedro. Porque Pedro, ele era pescador, mas Pedro tinha um chamado de Deus. Aleluia. E o capítulo 5 de Lucas, que eu pedi para o Thiago colocar aqui para a gente, coloca lá para mim no começo, Thiago, por favor. O capítulo de número 5 de Lucas vai dizer que Jesus estava pregando na praia naquele dia. Ele estava ali pregando e existia uma multidão ouvindo a sua pregação. Só que a multidão começou a apertar e ele não conseguia mais falar para que todos ouvissem. Então Jesus falou: eu vou subir num barco, vou me afastar da praia e eu consigo pregar e todos vão me ouvir. Tinham 2 barcos ali e Jesus olhou para o barco de Simão Pedro e falou: posso ficar no seu barco para pregar? E era um dia de manhã, Jesus sobe no barco de Simão e ele começa a pregar para aquela multidão. Quem está entendendo? Diga amém. Ele prega, ele ensina, ele fala. E as pessoas são quebrantadas, as pessoas são tocadas pela pregação, curadas por aquela pregação. E depois Jesus foi e despediu todos, abençoou todos. Podem voltar para as casas de vocês, para o trabalho de vocês. E Jesus então agora olha para Pedro, aquele barco de pesca, e ali tinha Pedro, ali tinha rede, ali tinha um cesto, só não tinha um peixe. E Jesus olhou para Pedro e falou assim: e aí? Onde que estão os peixes? Pessoa não? Senhor, eu pesquei, trabalho com isso minha vida toda, mas eu pesquei, mas hoje não pesquei nada. E Jesus falou assim: então faz o seguinte, pega o barco, vai lá para o mar fundo de novo, vai lá para o fundo do mar, vai lá, afasta de novo aqui. E o Pedro falou assim para ele: Senhor, eu tentei a noite toda fazer isso, já joguei a rede para todo que é canto que você imaginar, mas porque o Senhor está mandando,